Ao longo da nossa vida vamos tendo desafios, vamos enfrentando desafios. Os dias que vivemos não são diferentes. Então temos um desafio que temos que lidar, não nos podemos esconder, não podemos fugir e é algo que nós como igreja, como filhos e filhas de Deus, vamos ter que lidar e já estamos a lidar. Ao lidarmos com desafios, nós podemos correr dois riscos. O primeiro é desvalorizar. Desvalorizar dizendo, isto não é nada, não há problema, isto não me vai afetar, eu vou conseguir escapar, isto não afeta o meu próximo. E nós temos que ter cuidado com este tipo de posição, precisamos de ser prudentes, não deixamos de confiar em Deus, mas precisamos de pautar pela prudência. O outro risco que nós podemos correr é sobrevalorizar todo este assunto. Sobrevalorizar em que sentido? Achando que isto é tudo e deixamos de confiar em Deus, deixamos de colocar a nossa fé em Deus. Então, cada um de nós, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, precisamos de ser equilibrados. Nem desvalorizar o assunto, nem sobrevalorizar o assunto, mas sim colocar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Gostava de partilhar algo com cada um de nós, cada um daqueles que está a ouvir, e queria falar sobre um tema que diz: saber que Ele sabe deve ser suficiente. Então, o conhecimento que nós temos de Deus deveria ser suficiente para nós lidarmos com algumas situações que vêm à nossa vida. Gostava de que pudéssemos ler o texto que está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. Então, a palavra do Senhor diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos, olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.
Jesus sabia que o ser humano tem uma tendência muito grande para entrar em preocupação excessiva, entrar em ansiedade, e o que Jesus estava aqui com esta passagem, que Deus nos fala aqui, era que Jesus está a ensinar algumas coisas e estava a ensinar algumas coisas aos seus ouvintes. Então Deus quer-nos falar. Então o que Jesus estava a ensinar era, em primeiro lugar, que cada um de nós deve conhecer a forma como Deus age, a forma como Deus trabalha, a forma como Deus cuida daqueles que são dele. Então como é que Jesus vai ensinar isto? Em primeiro lugar, Ele vai nos mandar a observar. Observar o quê? Observar aquilo que está à nossa volta. Em primeiro lugar, Jesus vai dizer, olha, observem as aves, a forma como Deus cuida delas, a forma como Deus as alimenta. Depois Jesus vai dizer também para observarmos os lírios dos campos, as flores. Para quê? Para observarmos que elas estão bem vestidas e, de facto, nós encontramos flores tão bonitas. Então, no sentido, o que é que Jesus nos está a ensinar, a querer ensinar? Ele está-nos a levar para que nós possamos raciocinar. Nós precisamos de conhecer mais de Deus. Então, é tão interessante que Jesus vai fazendo um crescendo. Ele vai começar do mais pequeno, chegando para a forma como Ele nos queria falar e como Ele queria falar aos seus ouvintes. Então Ele vai começar no sentido de nós observarmos as aves e nós observarmos os lírios do campo. Isto, como é que se aplica a nós? As aves, Deus as alimenta. Então, se Deus alimenta as aves, Ele vai nos alimentar a nós. E os lírios dos campos, se Deus as veste, Ele também nos vai vestir a nós. Porquê? Porque nós somos mais importantes para Ele. Porquê? Porque nós somos seus filhos. Então, é tão interessante que neste crescendo, Jesus vai nos ensinando alguma coisa tão importante. Para quê? Para que nós possamos mudar a perspectiva de olhar para aquilo que está à nossa volta. A forma de vermos as coisas, a forma de encararmos também estes desafios que estamos a lidar nos dias de hoje. Em segundo lugar, Jesus vai ensinar aquelas pessoas para que elas pudessem crer, para que elas tivessem fé. Jesus vai dizer algo interessante, Ele vai dizer, homens de pouca fé. Mas Ele depois vai dizer no versículo 32, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E é tão interessante que se Deus nos deu o mais importante, será que Ele não nos vai dar aquilo que é necessário? Claro que vai. Então, o que é que Ele nos deu? O que é que nós temos aqui nesta passagem? Que nós somos filhos e filhas de Deus. Então, se nós temos um relacionamento certo com Jesus Cristo, se nós confiamos em Cristo, naquilo que Ele fez na cruz por cada um de nós, pela fé, somos filhos e filhas de Deus. E nesta base, nesta dimensão, nós temos o cuidado de Deus como nosso Pai. E isto não é apenas apelar à nossa mente racional. Nós precisamos de ter fé. Cada um daqueles que está a ouvir precisa de ter fé em Cristo. Em terceiro lugar, Jesus está a ensinar que nós precisamos de confiar. Versículo 34, Jesus vai dizer, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então o que Jesus vai dizer é que quem está comprometido com Deus, Ele vai usar a expressão, quem busca o reino de Deus e a sua justiça, então Deus não o vai abandonar. Então se Deus está a cuidar de nós, Ele vai cuidar daqueles que buscam o reino de Deus. E se Deus cuida hoje, nós precisamos de ficar descansados, que Ele vai cuidar do amanhã. Então isto é um apelo, um ensino, para que nós possamos confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo. E gostava de concluir dizendo que, na incerteza daquilo que vai acontecer amanhã, precisamos ter a certeza daquilo que Deus já fez hoje. Se Deus cuidou de nós hoje, e Ele tem cuidado de nós hoje, mesmo nos desafios que estamos a lidar, mesmo com as limitações que estamos a encontrar, Ele tem cuidado de nós hoje. E nós precisamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele está a fazer. Então, mas se Ele tem feito isto hoje, se Ele é o nosso Deus, se Ele é o nosso Pai, se eu sou seu Filho, nós precisamos de confiar que Ele vai cuidar de nós amanhã, que Ele vai cuidar da incerteza do amanhã. E é verdade, amanhã é incerto, mas nós podemos ter a certeza de que Deus nunca nos vai abandonar. Então, aquilo que Jesus nos ensina nesta passagem é que nós precisamos de conhecer, nós precisamos de crer e nós precisamos de confiar cada vez mais em Deus.
Que Deus ricamente abençoe cada um. Não estás sozinho. Continuamos a caminhada cristã. Não queremos parar, duvidar, nem hesitar. Vamos continuar juntos, olhando para Deus, permanecendo em oração.